Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre a geração de Davi. Em Apocalipse 22:16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Sabemos que Jesus não é a estrela da manhã, mas ele fala a respeito de si mesmo, comparando com a estrela da manhã para falar de todo o seu poder, toda a sua autoridade. E ele também fala de si mesmo como a geração de Davi. Mas o que é a geração de Davi? E por que Jesus acaba dizendo que ele faz parte ou é a geração de Davi? Para que nós possamos entender sobre isso, nós precisamos estudar um pouco sobre a vida de Davi. E há duas características muito importantes na vida de Davi. A primeira é que ele era um grande adorador. Ele era um adorador que buscava a presença de Deus em todo o tempo. Sabemos que Davi adorava Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, intensamente. Quando ele assumiu o reino sobre toda a nação de Israel, a sua primeira providência, depois de ter conseguido conquistar Jerusalém, foi trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde estava a presença de Deus. E ele sabia que tudo que ele conquistaria dependia da presença de Deus, dependia do poder de Deus sobre a sua vida. Então, a primeira característica da geração de Davi é uma geração adoradora. Nós vimos isso quando Davi ainda era um menino, não conhecido por toda a nação, mas o rei Saul acabava sendo perturbado por alguns espíritos malignos pela sua desobediência a Deus. E então chamaram Davi para que ele tocasse a sua harpa, a presença de Deus viesse, e aqueles espíritos malignos então iam embora da vida do rei. Davi, esse grande adorador, manifestava a presença de Deus, atraía a presença de Deus. Para nós termos uma ideia, dos 150 salmos que há na Bíblia, 73 foram compostos e cantados pelo rei Davi. Davi era um homem que buscava a presença de Deus intensamente, como nós falamos. Ele acabou construindo um lugar para que Deus fosse adorado 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias da semana, todos os dias do ano. E como ele fez isso? Ele levantou 4.000 músicos, colocou eles em turnos de adoração, e ele acabou confeccionando com as próprias mãos 4.000 instrumentos para que esses músicos viessem adorar a Deus em todo o tempo. Davi gerava a presença de Deus onde ele ia. Essa é uma característica fundamental de alguém que quer fazer parte de uma geração que se identifica com Jesus. Uma geração de adoração, uma geração que adora a Deus profundamente. A segunda característica que nós percebemos muito clara em Davi é que ele era um grande guerreiro. Mesmo ainda sendo um menino, ele foi quem enfrentou o gigante Golias. Sem ser um guerreiro treinado, ele enfrentou porque ele dependia do poder de Deus, e ele venceu o gigante Golias, tendo o respeito de toda a nação e do rei. E assim ele foi crescendo até ser um guerreiro aonde as mulheres de Israel cantavam. Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Falando que Davi tinha alcançado grandes vitórias. E de fato Davi, em 7 anos e meio, quando ele governava em Hebrom, quando ele foi levantado como rei sobre a tribo de Judá, ele conseguiu fazer com que a tribo de Judá conquistasse muitos territórios. E apenas nesse período de tempo, Davi conquistou mais do que 1.100 anos antes o povo de Israel havia conseguido conquistar. Mas não parou por aí. Quando ele foi reconhecido rei sobre toda a nação de Israel, a primeira atitude que ele teve foi conquistar a cidade de Jebus. A cidade de Jebus era dominada pelos jebuseus e estava no centro da terra prometida a Israel. E ali Davi então lutou contra os jebuseus e conquistou aquela terra que era uma fortaleza, onde ele fez daquela cidade, a cidade de Jerusalém, a capital do seu reino. Davi foi um grande conquistador. Então o que fez Davi um homem segundo o coração de Deus? Pois as escrituras assim o definem. Deus diz: achei em Davi um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que me apraz.
O que fez de Davi esse homem segundo o coração de Deus era a disposição dele em alcançar toda a promessa de Deus para a sua vida e para a sua nação. Isso fazia dele um homem segundo o coração de Deus. A geração que atrairá Jesus para buscar a sua noiva é uma geração que tem as mesmas características da geração de Davi. Homens e mulheres determinados a conquistarem todas as promessas de Deus. Um povo que é guerreiro e adorador. Então, se você quer atrair a volta do Senhor Jesus, como a Bíblia nos orienta, que o Espírito e a noiva dizem vem, essas características são fundamentais. Pessoas que adoram a Deus e pessoas que batalham, guerreiros, que alcançam toda a herança que Deus destinou para as suas vidas. Que você possa alcançar tudo que Deus destinou para a tua vida. Tudo que Deus destinou como a tua herança, você venha conquistar. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com teus amigos nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, te convido a se inscrever e também convidar os teus amigos a olharem os vídeos e compartilharem.